Temos com a gente o advogado trabalhista Vinícius Cascone, no quadro Seu Direito para Tirar Dúvida dos nossos ouvintes. Vinícius, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Estamos aqui à disposição de todos novamente. Vinícius, está chegando já dúvida de ouvinte. Como são muitas mensagens, ainda bem, agradeço muito aos ouvintes por isso, deixa eu achá-la aqui. Achei. É da Edith. Ela tem 50 anos, trabalha desde os 14. Deu entrada com um advogado. Agora, ela se encaixa em algum benefício para aposentadoria porque ela é autônoma, trabalha em casa. Como fazer se não teve aí a carteira assinada e, no caso, né, sendo autônoma, hoje ela se encaixa como MEI? Bom, na verdade, MEI é uma das possibilidades no trabalho de microempreendedor individual, né? Então, o autônomo é um pouco diferente da MEI. A questão mais específica aí é, na verdade, se ela recolheu ou não recolheu, né? Então, se ela teve recolhimentos previdenciários, e aí tem um tempo mínimo de contribuição que é exigido hoje, né? Se ela conseguiu atingir essas condições, sim, realmente ela pode ter direito à aposentadoria. Então, aí tem que olhar esse tempo mínimo e olhar a idade mínima, né? Então, são dois requisitos aí que poderiam fazer com que essa nossa ouvinte pudesse ou não se aposentar, entendeu? Se ela nunca contribuiu, então, se começar a contribuir agora, que ela tem 50, a idade feminina é 62? 62. Então, aí ela teria que contribuir por 12 anos, aí já teria direito a uma aposentadoria. Não, ela teria que contribuir pelo menos hoje, provavelmente aí no caso, praticamente inviabilizaria, né? Porque ela teria que contribuir com 20 anos de contribuição para poder se aposentar. Então, se ela não recolheu nada, aí tem um problema. Então, o que a gente precisa tentar levantar, num caso desse, é se, por exemplo, onde que ela trabalhou na infância, né? Se ela trabalhou numa área rural, numa fazenda, num sítio, isso pode ser computado, né? Então, esse tempo de trabalho na roça, que a gente chama, né, de forma comum. Então, realmente teria que fazer essa análise mais profunda. No caso específico dela, eu recomendo muito que ela procure um advogado que atue na área previdenciária, né, para verificar as condições ali, se ela teria de ter algum tempo de contribuição ou alguma outra situação específica, como eu disse, esse trabalho na área rural, né, para tentar computar aí e ter um benefício. No caso da Edith, ela é costureira, diz que sempre trabalhou em casa. Aí tem como comprovar isso? Infelizmente, nesse caso, não. Somente ela teria contribuição. Se ela não contribuiu, realmente, hoje, a situação dela ficou bastante complicada. Ela poderia discutir inicialmente um recolhimento, mas, evidentemente, pela idade já aí 52 anos, realmente teria que ver se vale a pena contribuir, né? Porque ela poderia gozar de um benefício só quase perto de 70 anos, né? Vinícius, vamos agora para um outro assunto. Isso assim, Marcos, se ela começasse hoje, né? Precisa ter um outro recolhimento anterior, né? Tá certo. Entendeu? Deixa eu trazer, falando em recolhimento, falando em INSS, hoje a gente trouxe aqui no início do Estúdio CBN uma reportagem do Guilherme Leal sobre a greve dos médicos peritos, né, que hoje já está tendo transtorno aqui em Campinas porque as pessoas não têm previsão de quando serão atendidas. O que acontece? A pessoa que está afastada, por exemplo, que precisa passar por um perito para voltar a trabalhar, ela tem direito a continuar recebendo pelo INSS até voltar ao trabalho? O que pode ser feito nesse caso? Então, na verdade, assim, qual que é a grande questão, né, que você tem? Primeiro, a greve é um direito de qualquer trabalhador no Brasil. Então, não se questiona aqui o direito de greve dos médicos peritos. Eles têm uma pauta de simplificações, evidentemente que deve ter um tipo de legitimidade, de justiça nesse pedido deles, e eu não quero entrar nesse mérito. Mas em relação especificamente aos trabalhadores, né, que são ali as pessoas que estão afastadas por auxílio-doença ou com um atestado médico que pode se desmembrar aí numa situação de um afastamento previdenciário, realmente, assim, as pessoas estão esperando, infelizmente, só tem um caminho, buscar a via judicial, né? Porque o INSS aí não deu nenhum mecanismo para solucionar essa questão. E realmente está sendo um problema recorrente, né? A gente está percebendo que as perícias estão bastante atrasadas, né? Nos últimos anos veio se acumulando isso, né? Se discutiu fazer em mutirões junto ao INSS para tentar
acelerar a questão das perícias. Então, nesse caso específico, o trabalhador, a trabalhadora aí que estiver nessa situação pode buscar a via judicial. E a via judicial tem o Juizado Especial Federal, que é um instrumento, né, aí em Campinas, e na região também tem em Americana, tem em outros municípios, que possa ser utilizado para que você possa ingressar com uma ação e tentar garantir aí o benefício enquanto não tem essa discussão, né? Esse é um caminho que eu sugiro. Ter alta, né, para voltar a trabalhar, aí é uma questão médica, né? Na verdade, o médico, ele precisa dizer se o trabalhador está apto ou não está apto. Então, muitas vezes eu sei que no desespero, alguns trabalhadores pedem para os médicos dar alta médica, né? Mesmo estando em uma condição aí que restringe o trabalho. Então, nesse aspecto, eu recomendo, tá, nesse sentido, que os trabalhadores não façam isso, porque, evidentemente, pode causar prejuízos irreparáveis aí para esse trabalhador. Eu vou voltar agora no caso da Edith, porque ela explicou melhor a situação aqui. Ela é pessoa jurídica, né? Ela é autônoma há 8 anos, então ela teve carteira assinada a vida toda. Ela quer saber se não perde, né? Tendo saído o que ela arrecadou de impostos lá atrás, até 8 anos, está contando para a aposentadoria, né? Marco, uma das coisas muito boas que existem no INSS é justamente que os seus recolhimentos você nunca perde. Sempre você vai ter esse direito. Está lá guardado, né? Então, todo o tempo que você contribuiu vai ser computado por uma aposentadoria. Então, ela não vai perder isso. Então, ela pode voltar a recolher agora normalmente, vai somar esse tempo, né, para que ela possa aposentar. Ela poderia aposentar agora com 52 anos, se ela voltar a recolher? Até poderia, mas baseado numa regra. Perdemos contato com Vinícius? É que a idade dela está um pouco distante. Isso vai criar um pedágio grande, então vai glosar muito, vai cortar muito o valor da aposentadoria dela se ela tivesse condições por tempo de serviço aí nesse aspecto, entendeu? Então, realmente, primeiro, ela consulte um advogado, justamente para ver esse tempo de contribuição que ela tem, para ver quanto ela precisa contribuir mais para frente também, para ter uma oportunidade de ver qual é a melhor saída aí para ela, especificamente no caso dela. Portanto, Edith, dá uma olhadinha aí, fala com o advogado para ir atrás de todo esse período aí. O André de Campinas, ele diz, tenho 48 de idade, 20 de contribuição, mas trabalhei 10 anos sem registro. A pergunta que ele faz para o advogado trabalhista, Vinícius, vale a pena ir atrás dessa comprovação ou é muito difícil? Bom, primeiro, assim, qualquer grande questão. Comprovar o tempo sem registro, você precisa de uma decisão judicial para comprovar isso. Não sei quanto tempo faz que o André deixou esse trabalho sem registro, né? Mas ele pode tentar discutir na Justiça do Trabalho uma ação que chama ação declaratória, que é simplesmente para declarar que naquele período ele tinha esse vínculo. Então, ele precisa provar, né? É claro que muitas vezes tem a questão da prescrição, que as pessoas podem argumentar, mas, no meu entendimento, tem esse instrumento específico que pode fazer frente a essa questão da prescrição para declarar que ele trabalhou naquele período. E aí, evidentemente, cabe à Receita Federal, à INSS, tentar cobrar da empresa essas contribuições previdenciárias, mas também, pelo visto, vai esbarrar na questão da prescrição, né? Então, ele pode, sim, lutar, né, por esse direito aí, para reconhecer esse período com esse tipo de ação declaratória. É um instrumento, é pouco utilizado, inclusive, né? Eu vejo poucos advogados utilizando esse instrumento, mas é uma possibilidade para declarar que esse período ele trabalhou efetivamente para essa empresa. É que o cara que vai ter que ter uma comprovação robusta, né? Para justamente não parecer que é uma fraude, né? Então, ele teria que construir com algumas provas aí, ter documentos que comprovem essa relação, para que ele possa justamente tentar garantir esse direito. Pois é, ele falou aqui que tem 48 e esse tempo sem registro é dos 14 aos 24, então a gente faz a conta rapidinha, foi há 24 anos. Aí é difícil a pessoa ter um documento, né? A pessoa que trabalhou sem registro precisa mesmo, claro, colocando advogado no caso, mas precisa achar algo que não está saltando aos olhos, né? Ou algum recibo, alguma coisa assim, como é que faz? Sim,
Então, na verdade, assim, às vezes extratos bancários, depósitos contínuos, né, que aconteceram constantemente, mensalmente na conta, né, as testemunhas também ajudam nesse caso específico, né? Então, precisa de todos esses elementos para tentar verificar. Agora, ele teria que procurar um advogado trabalhista aí para tentar fazer uma entrevista bastante detalhada da vida dele de trabalho, né, para ver se consegue achar elementos aí para tentar conseguir essa declaração do vínculo. É claro que não é uma situação fácil, é difícil, ela foge um pouco das ações comuns na Justiça do Trabalho, mas é um caminho a ser percorrido. Eu acho que ele pode tentar e não desistir disso. E para a gente fechar, né, procurar um advogado não significa que a causa está ganha, né? Afinal de contas, tem que passar pela justiça. Nunca, né? Na verdade, eu sempre falo, é importante consultar um advogado, ser orientado por um advogado, né? Porque ele tem conhecimento do direito, né? Principalmente do direito das pessoas, do que pode ser feito, e toda decisão judicial, né, depende de um terceiro, que é o juiz. Então, tem as partes e o juiz. Então, na verdade, aquele advogado que diz a causa é ganha, é uma expressão equivocada, né? Não é isso. Ou as pessoas costumam muito falar, essa causa é ganha, né? Não existe causa ganha. Existe um processo com chances de vitória, de êxito, né? E aí depende, claro, do dia a dia, do que vai acontecer no processo, né? E muitas vezes não depende nem do advogado, depende das provas que estavam disponíveis ali para conseguir esse direito. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, volta na próxima quarta-feira com mais um quadro Seu Direito. Pessoal participando bastante, vai fazendo as perguntas. Muito obrigado, Vinícius, pela participação. Grande abraço para você e até quarta-feira que vem. Que isso, Maia, eu que agradeço. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN e até logo. Agora, 3h24.